Oiê! O que eu ia fazer mesmo? Quantas vezes por dia você se faz essa pergunta? Aí você pega o seu celular, abre alguma rede social e fica ali rolando, 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 esquece o que você ia fazer, o que você já não lembrava e fica ali por um tempo indeterminado. Assim, eu queria muito contar para vocês formas mirabolantes de passar menos tempo nas telas, mas a verdade é que eu não tenho. Mas eu tenho algo a compartilhar sobre coisas que eu fiz num determinado período da minha vida por conta de uma situação médica e eu trouxe para os meus dias atuais. Então eu espero que o episódio de hoje te ajude a perceber que você está ficando tempo demais nas telas e que talvez precise de um hobby fora delas. Bom, gente, no ano passado eu passei por um procedimento cirúrgico, onde por ordens médicas eu não podia fazer nada muito mirabolante. Era realmente um momento de desacelerar, pausar tudo e qualquer coisa. Precisei ficar exatamente nessa posição aqui, onde eu só conseguia assistir televisão e toda vez que eu pegava o celular eu ficava meio enjoada. E aí foi um período que eu até escrevi em alguma edição da News sobre isso, sobre o fato da gente esquecer quais hobbies a gente gostava quando era criança, justamente porque a vida adulta não tem muito espaço para hobbies, né, para você abraçar, a sua criança interior e coisas que você gostava de fazer para se distrair. Eu lembro que quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu não conhecia muito bem a palavra tédio, né, afinal eu só tinha 9 anos, mas eu lembro, assim, de pensar que de ligar a televisão e o que passava na televisão automaticamente já me entediava, eu precisava sair de casa, pegar minha bicicleta, andar pelo bairro, chamar algum dos meus irmãos para brincar, visitar uma amiguinha, fazer qualquer outra coisa. E hoje eu percebo que o tédio está muito associado a gente pegar o celular para se distrair. E aí a gente fica ali, né, o cérebro o tempo inteiro trabalhando, se distraindo de certa maneira, só que ao mesmo tempo isso vai gerando um cansaço mental que você acaba nem percebendo até o momento que a conta chega. E aí quando eu usei esses dias, né, para desacelerar e ficar tranquila, me recuperando, eu comecei a pensar assim: "Nossa, mas quais hobbies eu gostava de fazer quando eu era mais nova? O que eu fazia para me distrair quando o celular não era uma questão? Quando não tinha redes sociais?". E aí, a partir disso, eu criei uma listinha de coisas que eu gosto de fazer para não derreter o meu cérebro nas redes sociais, e pode ser que alguma dessas coisas te inspire do lado daí também. Primeira coisa, ler. Gente, eu não sei se você me acompanha em alguma das minhas redes sociais, senão agora é o momento, é Laís BR Pinheiro, mas de qualquer forma, provavelmente você já me viu várias vezes falar sobre livros. Isso é um hábito que eu adquiri desde sempre. Eu não lembro um momento da minha vida onde eu não tinha a companhia de um livro. E aí eu acho que o livro, ele caminha muito assim junto comigo em todas as fases da minha vida. Desde quando eu aprendi a ler, né, na minha época ali de adolescência, onde eu não queria ser como as outras garotas na hora do recreio, e ficava ali com os meus livros, as minhas fantasias, gostava muito de ler isso quando era mais nova. E aí agora na minha fase adulta, quando eu preciso me distrair um pouquinho, né, do mundo externo. E a leitura é realmente uma das pouquíssimas coisas, se eu não me engano, eu acho, sei lá, uma das 2 coisas no mundo onde você consegue fazer sem se distrair com qualquer publicidade, qualquer coisa ali, né, notificando e tudo mais. Então eu gosto muito de ter um livro físico sempre por perto e o meu Kindle anda junto comigo na minha bolsa. Então, por exemplo, eu vou em alguma consulta, eu pego o metrô e vou visitar alguma amiga que mora um pouquinho mais longe da onde eu moro, eu sempre pego o Kindle ao invés de pegar o celular. Nossa, gente, isso fez uma diferença absurda, né, no meu processo de leitura, no meu ritmo de leitura. É algo que me faz ler mais e ficar mais conectada ali no meu momento presente, porque eu não tenho aquele impulso de pegar o celular. Eu pego o Kindle ou eu pego o livro que eu tô lendo no momento. Então, assim, se você ainda não incluiu na sua rotina o hábito de leitura, recomendo fortemente que você faça isso, porque eu acho que a leitura, ela te possibilita viajar sem sair do lugar, te possibilita muitas outras possibilidades, eu acho que até um pouco repetitivo, te possibilita outras possibilidades, mas é que eu acho que é justamente isso, você explora outras coisas e às vezes nesse processo, assim, até descobre uma outra versão de você mesma que ainda não tinha sido acessada. Então recomendo muito que você encontre o seu tipo de leitura e, né, e inclua esse hábito na sua vida. Segunda coisa, aula de cerâmica. Gente, eu não sei como descrever para vocês em palavras
o quanto esse simples ato de pegar uma argila e ficar ali amassando, acessou, né, coisas em mim que eu nem sabia que ainda estavam ali. Quando eu era mais nova e morava no Rio Grande do Sul, eu sempre comento com vocês sobre essa parte da minha infância, porque eu morava numa casa, tinha grama, barro, outras questões que eu não tinha muito acesso quando eu fui para Santa Catarina, então eu sempre trago esse recorte de tempo, porque para mim foi muito importante. E aí nessa época eu lembro de brincar muito com barro, assim. Eu tinha uns 7, 6 anos e eu gostava de ficar fazendo bolinho, cozinhando com com barro e tudo mais. E aí quando eu tive acesso a isso, né, no auge dos meus 29 anos, com argila, foi como se eu tivesse me conectado com a criança que eu fui, que amava brincar com isso. Eu me senti muito feliz fazendo, eu não fiquei com aquela vontade de fazer a melhor cerâmica, de: "Nossa, eu preciso ser muito boa nisso". Não, eu só estava ali no momento presente, né, junto com uma amiga minha, me divertindo, curtindo aquele processo. E eu acho que isso foi muito, muito, muito especial, e é algo que eu quero trazer mais, assim, para o meu ano, sabe, de 2026. Eu quero me ver mais fazendo coisas com as mãos. Eu sempre fui uma criança, né, uma adolescente também, que tinha murais colados nas paredes, eu gostava muito de ficar com a mão sujinha de cola, assim, cortava revistas, jornal, então eu sou essa pessoa. Só que eu acabei esquecendo dela conforme eu crescia. É aquela frase, né, às vezes a gente tá tão focado com a vida adulta, que esquece dos sonhos de criança que a gente já realizou ou das vontades que a gente tinha. E eu não quero mais me perder dessa Laís, né, dessa Laís criança que amava brincar disso e era a melhor hora do dia, para essa Laís cheia de responsabilidade, né, dessa vida adulta e turbulenta. Eu acho que ter esses momentos de coisas manuais me ajuda a me conectar, né, com o momento presente. Então eu quero trazer muito isso para esse ano, não só aula de cerâmica, como outras coisas manuais também, como pintar um quadro. Inclusive, eu tenho uma amiga muito querida minha, uma das minhas melhores amigas, que me deu um quadro de aniversário, daqueles que já vem com as tintas e os números, e você só precisa pintar. Tipo assim, é muito simples, mas eu acabei que não consegui ainda começar, né, esse processo de pintura. Então, assim, ó, me cobrem, porque vai vir aí também a minha versão de Laís Pintora. Quero muito pintar isso, inclusive antes do meu aniversário, que foi quando ela me deu no ano passado. Então tenho essa meta pessoal de terminar o quadro e, sei lá, deixar ele bonitinho aqui no meu estúdio. 3, cozinhar. Menina, quem diria que o tempo que você não fica com a cara no celular, você aprende a cozinhar? Gente, brincadeiras à parte, no ano passado foi um processo muito terapêutico para mim também cozinhar. Eu comecei a descobrir outras coisas que eu gostava de fazer, aprendi a fazer geleia, tipo assim, geleia! Sério, fiquei muito feliz, falei para todas as minhas amigas que eu tinha aprendido a fazer, inclusive fiquei de levar em alguma das nossas reuniões mensais, mas sempre acabo esquecendo, mas aprendi a fazer isso, aprendi a fazer bolo também, ainda não do jeito que eu gostaria, porque os meus bolos eles quase não crescem, mas isso é né, vou deixar para outro episódio, mas eu queria muito aprender a cozinhar coisas que são especiais para mim. Eu acho que a comida, para mim, ela tem esse negócio muito afetivo. Eu lembro das minhas melhores memórias estarem sempre rodeadas de coisas de comida. Então, aniversários, encontros de família, Natal, Páscoa, e conforme a gente vai crescendo, a gente aprende a cozinhar por quesito de sobrevivência, né, eu vim morar junto com o meu noivo, e aí a gente aprendeu cada um pouquinho e cada um é bom numa coisa, mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta de me conectar, né, com a minha mãe, assim, a minha mãe gosta muito de cozinhar, faz ótimas sobremesas e pratos quentes, assim, e eu queria muito ser essa pessoa também, inclusive estou trabalhando para ser essa pessoa. Quero muito, né, ser aquela amiga que as pessoas vão na casa e: "Ai, o pão sou eu que fiz, a geleia fui eu que fiz", essas coisas. Então eu ainda, né, estou trabalhando nisso, mas no ano passado quero contar pra vocês uma experiência que foi muito boa. Em novembro, eu fui visitar minha família no interior do Rio Grande do Sul, e aí nessa época eu precisei fazer, alguns preparativos antes de um procedimento que eu iria fazer complementar à minha cirurgia, né, da retirada do nódulo. E aí, eu precisei ficar restrita de um monte de coisa de comida, muitas coisas mesmo, foi um período bem difícil, assim, foram 20 dias sem comer quase nada, então não espero não passar por isso de novo. Mas aí eu estava no Rio Grande do Sul, a minha avó estava ali,
vi ela fazendo pão de casa, né, esses biscoitos de casa que são muito comuns e presentes na minha família, e aí eu pensei assim: "Ai, por que que eu não aprendo, né, agora é o momento". E aí, gente, eu fiquei tão feliz de concluir isso, não sei como explicar pra vocês, mas esses pães de casa, né, esses, biscoitos de casa, como a gente costuma falar na minha família, eles sempre estiveram presente, ou nos cafés da manhã, ou nos cafés barra janta, que a gente gosta de jantar café, nos julguem, mas a gente gosta muito de ser, né, temos isso tradicional na nossa família. E aí, quando eu aprendi a fazer os biscoitos de pão da minha avó, sério, eu fiquei tão contente, assim, eu transcendi no quesito de: "Uau, agora eu sou uma adulta funcional, além de geleia, eu sei fazer pão e sei fazer outras coisas também". Então, acho que esse processo de aprender a cozinhar, não só as coisas do dia a dia que a gente precisa, faz toda a diferença em descobrir um novo hobby. 4, assistir filmes e séries no modo avião. Sei que sou um pouco contraditório com o negócio ali de ficar longe das telas, mas gente, eu não sei também, em que momento da minha vida eu comecei a amar muito ir no cinema, mas hoje, além dos livros, ir ao cinema faz parte da minha personalidade e das coisas que eu amo fazer, né, nas minhas horas livres. E aí, também é o único momento, né, do meu dia, depois da leitura, onde se eu estou numa sala de cinema, eu não pego o meu celular, eu não estou interessada em alguma publicidade, eu não quero comprar nada, eu só estou ali no momento presente, assistindo aquela tela gigante e prestando atenção no filme. Então, essas horas que a gente tem ficado dentro da sala de cinema tem feito tanta diferença, assim, quando a gente sai do cinema, eu levo, a gente gosta muito de conversar. O que que a gente achou do filme, se fez sentido, se foi bom, se não foi, né, quais pontos a gente gostou. E aí, cara, nos últimos anos isso tem sido tão legal para o nosso relacionamento, sabe? Além de você ficar ali mais de 2 horas, às vezes, dentro de uma sala de cinema, sentadinho, comendo pipoca, prestando atenção, aí depois disso, você ainda não pega o celular, a gente só conversa sobre o filme e o que que cada um achou. Nossa, é muito bom e eu recomendo isso pra todo mundo. Esse momento, assim, de você ficar ali no momento presente, né, mesmo se o filme às vezes for um pouco chato, demorar para engrenar, aprender a acolher o seu tédio e prestar atenção, nossa, recomendo demais que você faça isso. E por favor, se você for a pessoa que pega o seu celular em um determinado momento, dentro da sala de cinema, com aquela luz branca, olha, me dá vontade de chamar o lanterninha lá dos início dos anos 2000 para apontar a lanterninha para você, para parar de mexer no celular. Gente, por favor, fazendo um apelo aqui, porque é algo que a gente tem enfrentado muito nas últimas sessões de cinema que a gente vai, que é esse momento de alguém pegar o celular com aquele brilho no extremo e não se dar conta que você está numa sala de cinema com tudo no escuro. Então assim, ó, por favor, não seja essa pessoa. 5, fazer parte de um clube do livro. No último episódio, eu contei como fazer parte de clubes de interesse me ajudou muito a criar novas amizades e conexões, né, na minha vinda para São Paulo. Mas agora, fazer parte de um clube do livro com amigas ou como que eu tenho com as minhas seguidoras, gente, é tão legal, é tão incrível você ficar ali algumas horas do seu dia prestando atenção e falando sobre livros. Sério, isso é completamente contra, né, o momento que a gente tá vendo, né, acontecer de mundo, assim, mas tem sido o meu momento favorito do mês. Eu anseio pelo momento que eu vou encontrar os meus amigos, a gente vai falar sobre as coisas que estão acontecendo na vida um do outro, vai falar sobre temas difíceis, às vezes, sensíveis, ou não, vamos dar risada de alguma coisa do mundinho pop, mas o momento ali que a gente tá concentrado falando sobre partes do livro que nos tocaram, nossa, é incrível e eu recomendo demais que você faça isso. Nem que seja você e uma amiga, você e o seu irmão, você e alguém do seu trabalho. Gente, só faça um exercício de ter um clubinho de qualquer coisa de interesse, não precisa ser de livro, pode ser o clube do filme, clube de séries, qualquer outra coisa, mas que vocês tenham esse momento presente, o olho no olho, cada um falar as coisas que faz sentido, que não faz sentido, coisas que gosta de fazer, coisas que não gosta. Eu acho que é um momento assim tão poderoso de conexões mesmo, sabe?
Então, essa é a minha recomendação para você. Crie um clube do livro com as suas amigas ou seus amigos, participe de coisas mais presente, né, coisas que você precisa sair de casa para prestar atenção, deixe seu celular ali no silencioso, evita pegar o celular. Eu tenho feito muito exercício, na verdade eu acho que faz uns 4 anos que eu faço isso, que é o processo de não deixar notificações de redes sociais ativas no meu celular. Isso me ajuda tanto a prestar atenção e me sentir presente, né, dependendo do contexto, que eu não sei como explicar pra vocês o quanto isso mudou a minha vida. Porque quando eu quero estar no Instagram, eu estou no Instagram, entende? Tô ali respondendo as mensagens, postando as coisas, analisando conteúdo, respondendo comentários. Agora, quando eu não tô ali, não é algo que fica me chamando toda hora. Olha, fulano começou a te seguir, fulano fez um comentário, fulano fez isso. Então, recomendo que você também faça isso em algum momento da sua vida. Deixe as notificações de rede social que, né, apenas façam ali sentido no seu dia a dia. Por exemplo, eu só tenho do WhatsApp e ainda depois de um determinado horário, é só pessoas específicas que me mandam mensagem e eu consigo responder. Então, recomendo que você faça isso, né? Analise na sua rotina o que que faz sentido e tenha um clube de interesses e coisas que vai te meio que te obrigar a ficar ali no momento presente, prestando atenção. E assim, fazendo um fechamento, a vida é tão preciosa e tem tantas coisas acontecendo que é muito ruim a gente viver só no piloto automático e tentando distrair o nosso cérebro com migalhas de serotonina. Então, recomendo demais que você encontre algum hobby para chamar de seu. Inclusive, se nesse episódio aqui eu te dei a luz de alguma coisa, se você já faz alguma dessas coisas que eu citei para vocês, e se querem parte 2, porque eu já incluí outras coisinhas aqui desde quando, né, eu comecei a listar esses hobbies no ano passado, vocês podem me falar por aqui que eu vou adorar fazer também. E assim, gente, lembrando que essas são as minhas experiências individuais. A Laís, que tá comentando, não sou especialista em nada, assim, não sou doutora em nada. Então, são apenas coisas que acontecem na minha rotina que eu acho que possa te inspirar do lado daí também. Agora vamos para o Entre Abas. E eu falando um pouquinho, assim, unindo com o último episódio que eu falei sobre amizades. Gente, venho aqui fazer um grande anúncio que é: eu nunca dei valor para o Toy Story como eu deveria. Nas últimas semanas, né, saiu o trailer do Toy Story 5, que vai estrear dia 18 de junho, um dia depois do meu aniversário de 30 anos, fica aí com a data. Mas a gente viu o trailer e, nossa, gente, eu fiquei tão emocionada só de ver o trailer, porque é um filme que eu tinha esquecido o quando ele me tocava em muitas partes especiais, assim, desde a infância, do período de ficar adulto e ir pra faculdade, deixar, né, as coisas que faziam sentido quando você era mais novo guardadas. E aí eu vi o trailer, fiquei muito chorosa e falei pro Léo assim: "Vamos reassistir todos os Toy Stories antes, né, da gente ver no cinema esse?" E nossa, assim, o 1, ok, beleza, maravilha. O 2 é incrível. Eu e o Léo, a gente ficou alguns minutos conversando o quanto Toy Story 2 era muito bom. Então, assim, ó, recomendo que você vá e assista hoje mesmo, né? Se fizer sentido aí do lado daí, se você conseguir assistir, maravilha. A gente viu tudo pelo Disney, pela Disney Plus, na verdade. E aí, o 3 também, gente, impecável, meu Deus, eu me emociono muito com aquele final. Não vou contar se você não lembra, porque tinha muitas coisas no filme que eu acabei esquecendo, né, com o passar dos anos. E aí eu reassisti e fiquei assim, ó: "Ah, meu Deus, isso acontece". Exatamente como a Dory do Procurando Nemo, né, que vai esquecendo das coisas e lembrando depois. E agora, o Toy Story 4, gente, eu chorei de soluçar, assim, no sofá. Eu não conseguia me concentrar no que estava acontecendo direito, porque eu fiquei tão emocionada com o final, e eu amo isso de animações, sabe, principalmente da Pixar e da Disney. Como eles conseguem te acessar em lugares muito profundos, sendo apenas animações. Então recomendo que você reassista Toy Story, se ainda não viu, vê pela primeira vez, que olha, nossa, eu queria muito ser você, para reassistir tudo de novo e pela primeira vez. Então deixa aqui a minha indicação, reassista Toy Story, que vai fazer muita diferença e você vai se emocionar também. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando daquele nosso combinado, se fez sentido do lado daí, se alguma coisa que eu falei, você ficou, nossa, preciso comentar com a Lá que isso aqui me tocou. Por favor, me conta. É sério, eu amo receber os relatos de vocês. Tô lendo os comentários também e fico com o coração tão quentinho de, né, vocês estarem se identificando com as coisas que eu tô falando e tudo mais. Então, assim, lembrando que se você estiver pelo YouTube,
Lembra de dar aquele like que faz toda a diferença, né, para o conteúdo ser entregue para outras pessoas. E se você estiver pelo Spotify, além do comentário que também, assim, ó, me ajuda muito, lembra de avaliar o podcast, que também entrega para novos ouvintes. E até semana que vem. Um beijo.